Certo, pessoal? Então a gente vai começar fazendo a nossa carteirinha e eu vou iniciar colocando o meu tecido principal aqui na manta. Lembrando que todos os detalhes dos materiais, medidas e nomes estão lá embaixo no vídeo. É só você clicar em mostrar mais e aí você vai ter todos os detalhes. E eu vou cortar essa manta maior do que o retângulo do topo, com sobra. Então note que eu tenho pelo menos uma sobra de um dedo de cada lado aqui. E essa é uma manta que ela não é nem R1 nem R2, é uma manta fofinha. E eu vou achatar ela no ferro, aqui passando o tecido sobre ela, para ela ficar fininha e a gente conseguir trabalhar de uma maneira melhor, para dar o efeito que a gente quer da carteirinha porta-higiene. Feito isso, a manta ficou um pouquinho mais fininha e deu uma leve aderida no tecido. Fica dessa forma. Eu fiz a mesma coisa com a lapelinha, que é a lapelinha de fechamento, em uma das partes. Nós vamos precisar de duas partes. Uma eu coloquei a manta e outra vai ficar sem nada. Agora a gente vai fazer uma costura de quilting para deixar de vez essa parte do topo fixa na parte da manta. E aí eu vou fazer um quilting na diagonal, né? Marcando com a régua e utilizando o ângulo de 45 graus. Então, essa régua tem ângulo de 60 graus, de 45, de 30, e você pode escolher o ângulo para trabalhar. Eu venho, coloco a risca do ângulo na reta da borda do tecido e vou fazer as linhas utilizando então 45 graus da régua. Vou utilizar um giz, esses giz saem com o ferro, e vou traçar linhas com distâncias de 3 centímetros uma da outra e no mesmo ângulo de 45 graus. Feito isso, a gente vai para a máquina e passar uma costura reta, fazendo um quilting reto na diagonal. Agora aqui eu vou passar uma costura de zigue-zague em toda a volta para fazer o acabamento da borda do tecido. Feito isso, então, eu já tenho todas as costuras na diagonal, vou fazer apenas de um lado e o tecido já está bem costuradinho na manta. Eu vou cortar as laterais agora para deixar na medida certa. Então a parte do topo da peça já está pronta, vou reservar. Para fazer a lapelinha, a gente vai colocar direito com direito e um dos tecidos está na manta. A gente vai fazer uma costura de pé de máquina. Quando chegar aqui no cantinho, a gente vai dar uma cortada nesse canto. De um lado e do outro, para poder não ficar uma ponta muito aberta. Notem que eu vou começar aqui de baixo, na distância de um pé de máquina. Vou fazer um retrocesso no início. Quando chegar perto da marcação da diagonal que eu fiz, eu vou virar e fazer uma costurinha na diagonal, respeitando o pé de máquina que eu vou ter que deixar aqui em cima de novo. Então vai dar uns 2, 3 ou 4 pontinhos. Aí você vai bem devagarzinho, para não esquecer da margem na hora que você virar. Então o que a gente fez é só quebrar o cantinho. Vou até a próxima marcação. Quando chegar no risco que a gente fez, a gente vira, dá uns 3 ou 4 pontinhos.
vira e desce com a mesma margem. E agora é só cortar o excesso da manta. E desvirar. Notem que quando a gente quebra o cantinho, o acabamento vai ficar melhor nas pontas dessa lapelinha. Desvira, acerta todas as costuras. E passa ferro para poder fazer um acabamento com uma costura em toda a volta aqui na bordinha. Bem, agora eu tenho a lapelinha e a base. Eu vou pegar a lateral da base, vou achar o meio. No caso aqui vou dar um pequeno piquezinho. E vou fazer a mesma coisa com a lapelinha. Então a minha lapela, ela está com os dois tecidos do mesmo lado. Se você quer o seu tecido principal para fora, você precisa posicionar ele no direito do outro tecido. Como eu estou trabalhando com o mesmo tecido, para mim tanto faz. Eu coloco meio com meio e vou passar uma costurinha reforçando isso daqui. E se você tem uma etiquetinha, é legal você colocar ela junto aqui na lapelinha, num lugarzinho bem discreto da peça, porque é uma peça pequena, delicada. E a etiqueta vai ficar legal aqui, aquela no estilo bandeirinha. Mas você pode colocar a sua etiqueta no local que você quiser. A peça é sua, ela é única e exclusiva. Então isso é só uma dica. Já coloquei, ficou desse jeito, né? E essa peça vai fechar depois assim. Agora eu vou preparar o forro e eu quero fazer o forro para aproveitar os tecidos que eu tenho exatamente igual eu fiz o topo. Notem que tem um tecido no meio, dois na lateral. Então, como eu fiz? Eu escolhi o tecido do meio, vou colocar direito com direito, passar uma costura e depois direito com direito e passar uma costura para poder unir os três tecidos. Feito a costura do forro, olha, ficou assim, tá? Eu coloquei ele estabilizado no feltro, porque eu quero aproveitar feltro que eu tenho aqui para poder estruturar algumas peças. Se você tiver uma entretela sem cola ou com cola, dá para você fazer também. E se você não tem, pode deixar o tecido sem entretelar, que dá para fazer da mesma forma. O que acontece é que quando você entretela, a peça vai ficar mais durinha, vai ficar mais resistente no uso diário, né? Então agora eu vou fazer uma costura de zigue-zague na volta de todo esse trabalhinho desse interior aqui, e ele já vai ficar preparado. Pronto, agora o interior, a parte de dentro já está prontinha, só reservar. E a gente vai fazer o bolso plástico. Eu vou deixar ele com 30 por 13. Fica assim. E agora a gente vai fazer o falso viés aqui em cima, para poder fazer o acabamento desse bolso. Cortei uma faixinha de 5 centímetros por 30, vou dobrar no meio e vou fazer o falso viés, onde a gente faz duas dobras e ele vai ficar parecido com o viés. Eu já ensinei a fazer isso no vídeo aqui no card, você pode ver. E dá para fazer com qualquer largura que você tiver da sua faixa. No caso aqui vai ser 5 por 30. Fica assim, olha, dessa forma, a dobra no meio. Agora eu vou abraçar o meu plástico para fazer o acabamento. Eu coloco bem aqui no meio, ó, e vou ajeitando para poder passar uma costura de acabamento. Vou colocar esses clipezinhos aqui para não furar o plástico com alfinete e vou para a máquina para passar uma costura bem aqui na bordinha, ó. Uma costura com pontos mais compridos de acabamento.
Feito a costura do bolso aqui com o acabamento do falso viés, da faixinha, a gente vai posicionar no forro aonde vão ficar os bolsos. E nós vamos passar a costura do meio para fora e depois do meio para fora, para não correr o risco desse plástico ficar tortinho. Pronto, a parte do forro já ficou assim, o bolso já ficou instalado. E esse bolso vai ter uma divisória que a gente vai fazer só no final e vocês vão entender por quê. Agora, eu preciso posicionar a parte da frente, né, direito com direito, mas eu preciso prestar atenção na parte que vai fechar a minha carteirinha. Então, a lapela vai ficar aqui do meu lado direito e vai ser fechada dessa forma. Então fica assim, ó, o direito da parte externa onde tem a lapela, no direito da parte interna onde tem o bolso plástico e a lapelinha do lado direito. Tá vendo? Aqui a parte de cima é onde eu vou deixar a abertura. A minha mão precisa de pelo menos 11 centímetros para virar, então eu vou deixar aqui uma abertura de 11 centímetros e vou costurar em toda a volta para poder depois a gente só virar. Então vamos para a máquina que eu vou dar os detalhes de como a gente costura isso. Bom, já venho aqui para a máquina e vou iniciar respeitando essa abertura aqui da parte de cima, ó, tá? Eu vou colocar a peça com a borda, na borda do pé da máquina, vou utilizar um ponto 2, vou iniciar com retrocesso. Aqui eu faço uns 3, 4 retrocessos, porque depois a gente vai virar e ele vai forçar, então se você fizer retrocesso bem feito, ela não rasga. Feito isso, eu vou seguir quando chegar um pé de máquina aqui do cantinho, eu venho costurando devagar. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz na lapela. Eu vou virar o tecido com a agulha baixada, vou dar uns 3, 4 pontinhos na diagonal, até chegar na borda do outro lado, viro o tecido com a agulha baixada, me certifico de que tá aqui o pezinho do tecido no pezinho da máquina e vou continuar essa costura. Aqui, quando eu sinto que tá chegando o bolsinho plástico, eu dou outro retrocesso. E sigo a costura. Faço exatamente a mesma coisa em todos os cantinhos para dar aquela quebrada e não ficar aquele cantinho espichado para fora. Isso aqui dá uma delicadeza no acabamento da peça, mesmo que ela seja quadrada ou retangular. Sempre viro com a agulha baixada e já vou parar aqui respeitando a minha abertura. Novamente faço uns 3 ou 4 retrocessos. Agora a gente vai tirar os excessos, respeitando as curvinhas e vai desvirar por essa abertura. Esse detalhe é bem legal mostrar para vocês, que a parte onde é a abertura eu não vou cortar o excesso, tá? Eu vou deixar para depois facilitar a dobra. Pronto, eu deixei pelo menos uns 5 milímetros da borda, limpo todos os fiapinhos. E agora eu vou desvirar. Desviro com calma, porque o plástico ele dá um pouquinho de resistência. Coloco a minha mão lá dentro, ó.
E vou ajeitando, literalmente fazendo um parto aqui da peça. Vou ajeitando, vou lá no cantinho com a ponta do meu dedo. Ajeito bem. Faço isso em todos os cantinhos. Faço uma massagem aqui na costurinha, ó, em toda a volta para ela se assentar. E a abertura ficou aqui. A gente põe o dedinho assim e vai pro ferro, dá uma passadinha nisso aqui que ficou amassado. Pronto, pessoal, a peça ficou assim do lado de dentro e assim do lado de fora. Agora, a gente vai fazer uma costura de divisória aqui. E essa costura de divisória eu vou fazer justamente para ela passar aqui no meio da peça e facilitar a dobra da peça depois. A peça fica mais firme na dobra. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai dobrar, fazer bater as costuras da emenda do tecido em cima e embaixo. Vai marcar esse meio aqui. Eu faço assim com o alfinete. Né? E vai lá no ferro, dá uma passadinha para vincar isso aqui. Feito isso, eu dei uma passadinha para vincar, eu vou abrir, tá? E o vinco vai estar bem aqui, ó. Talvez vocês não vejam por causa do plástico, mas ao vivo dá para ver legal. E agora eu vou passar uma costura de fora a fora até embaixo, lembrando que na parte do plástico, os pontos têm que ser mais largos. Então, eu vou usar o ponto 4 ou 5 da máquina. E aqui, eu vou fazer um retrocesso ou vou fazer um zigue-zague, porque para depois a gente não ter o perigo de, conforme o uso, essa lapela se solte aqui em cima. Ficou assim, pessoal, ó. Tá vendo? Em cima ainda está aberto. Eu não corto rente o fio de cima e o fio do final, porque depois eu vou fazer um acabamento com agulha por dentro da peça. E as duas divisórias já estão aqui. A costura ficou aparecendo na parte de fora da peça, mas quando você dobra, ela fica praticamente imperceptível e facilita muito o manuseio da peça. E o forro fica bem assentado. Agora eu vou fazer a costura final, a costura de acabamento, a meio centímetro de toda a borda, iniciando, fazendo as curvinhas, respeitando toda a passagem aqui do plástico e finalizando a peça. Vou fazendo essa costura aos poucos e ajeitando. Vou devagar com a máquina para ajeitar as bordas aqui dos tecidos. Vou ajeitando as bordas e passando a costura. Quando chegar no canto, eu faço a costurinha na diagonal, virando a peça, quase que manualmente. E continuo. Na parte do bolso eu faço um pequeno retrocesso e continuo. Novamente um outro canto, eu faço com a mão, girando o volante da máquina, viro o tecido com a agulha baixada, viro a peça e vou finalizando. Cheguei no outro cantinho, a mesma coisa. Cheguei no bolso, faço um retrocesso bem na bordinha. O último cantinho. Viro a peça com calma. E vou para minha reta final, ajeitando as costuras aqui.
e termino com retrocesso. Então é isso aí, pessoal, a peça ficou desse jeito, olha, ficou bem legal, a parte de fora ficou assim, e agora é só a gente colocar o botãozinho tic-tac para poder fechar essa peça. Aqui, eu postei esses dias no Instagram, se você não me segue no Instagram, dá uma olhadinha lá, curte, o endereço é esse. Eu postei essa carteirinha romântica, tá? É a mesma coisa, só que o tecido é diferente, então ela dá um outro estilo para a peça. E você também pode se inspirar. Esse botãozinho aqui, ó, o tic-tac, eu já tenho colocação dele em outros vídeos, aqui no card você pode ver, na playlist. É a mesma coisa para colocar nessa peça, tá bom? Então, se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E até a próxima, um grande abraço, tchau!